Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Direto do Mississippi para as ondas do seu Spotify, né? Não tem mais rádio, mas... As ondas da sua plataforma de streaming favorita, talvez. A gente vá para esse lado, não tenho certeza. O que temos que dizer para vocês é o seguinte, antes de qualquer coisa, pecadores. apoia.se/Abominável Podcast. Esse é o nosso Apoia-se. Você entra lá, você participa. Já saímos aí com o nosso Apoia-se, o primeiro mês, um grande sucesso. A pessoa foi sorteada, todo mundo já ouviu o programa só para apoiadores. Então, assim, uma grande revolução na podosfera deste programa. Eu, se fosse você que não está lá, entrava. Porque, além de tudo isso, tem um grupo no WhatsApp, onde a gente troca muitas figurinhas. É uma falação... seleto só para a nata dos ouvintes horroríficos. É um povo também contando as fofocas, que é bom também. Tem de tudo lá, gente. Tem dica de filme, tem fofoca, tem segredo, tem, olha, a tem galera... não dica de filme também, né? Que é aquele não veja. Então. É um grande grupo de WhatsApp. Quero mandar um beijo pra Daniele, que foi sorteada. Não sou eu, é outra pessoa. Que também escolheu aí a meia da Elvira pra chamar de sua. Também um abraço para todos os nossos apoiadores, para quem está no grupo, para quem vai entrar no grupo, para quem está pensando em fazer parte desse grupo. Junte-se a nós. Junte-se a nossa seita. Venha para o mundo. Não vou fazer propaganda daquele cigarro, não. Que eu lembrei, venha para o mundo. É isso. Não morreu o cara que fazia morreu de câncer no pulmão? Não foi um negócio assim? Faz o cara tempo que fazia já. a propaganda do cigarro? Enfim, não fumem, pecadores queridos. Falando em pecadores, a gente tem aqui um filme que está em cartaz nos cinemas deste Brasil, que, muito bem avaliado no Rotten Tomatoes, ele conseguiu 97% no público, 98% da crítica. É um dos filmes de terror mais bem avaliados dos últimos anos. O filme recebeu a aclamação da crítica e do público, alcançando uma nota A no CinemaScore, que é a mais alta para um filme de terror em 35 anos. Estamos falando de Sim. Pecadores é o nome do filme. Sinners é o nome em inglês. Filme este, que de tanto sucesso que fez, teve uma exibição especial em IMAX em maio. Uma loucura lá nos Estados Unidos. E a gente falou, vamos assistir. E ficamos o quê? Chocados. Embasbacados. Chocados. Este filme é dirigido pelo Ryan Coogler, que é o diretor de Pantera Negra, entre outras obras. Não é o Rock lá, que eu esqueci o nome do personagem, gente. É a continuação do Rock lá, o spin-off. Esqueci o nome do personagem, gente. O Creed. Creed. Isso. Que é o filho do... do Apollo. O Ryan Coogler tem uma parceria muito legal com o Michael B. Jordan, tanto que o Creed é o Michael B. Jordan, né? E aqui o Michael B. Jordan interpreta gêmeos. Cara, eu fui assistir esse filme e eu fiquei assim... Eu nem tinha visto muito o trailer, eu já sabia o que poderia surgir, porque ninguém mais consegue não dar spoiler nos dias de hoje. Inclusive, a campanha de marketing desse filme me deixou muito irritado, porque eu assisti só o teaser, que não deixava claro o que era. Aí, no dia da Páscoa, eles meteram um coelho de chocolate ali, um detalhe que não tinha nada a ver com a história do filme. Eu falei, gente, é isso então? O Michael B. Jordan saindo do ovo, né? Será que a gente pode falar? Todo mundo sabe, né? Agora a própria campanha de marketing fala, gente. É um filme de vampiro. É um filme de vampiro. O segundo trailer já mostra, já vai... Mas assim, o vampiro é o menor dos problemas. Sim, é um filme de vampiros, mas... eu acho que eu já comentei isso aqui. O vampiro não é meu monstro preferido. Inclusive, ele fica lá no final da lista só à frente de Múmia. Né? Você não gosta da Múmia? Dos clássicos. De Múmia? Não sou muito fã de Múmia, não. Você acha a Múmia o quê? Meio devagar? Não, tô falando sério. Você acha que ela é meio, tipo, tô andando aqui...
tal. Não, a múmia poderia funcionar como um zumbi também, mas Poderia. não sei. É que é meio chato, já tem um zumbi, né? Aí é um zumbi enfaixado. É verdade, é um zumbi enfaixado. Eu precisaria ver de novo, assim, mas eu nunca Puta me trampo encantei também, muito. ficar enfaixando, né? É verdade, concordo com Você tem que você. tirar o cérebro pelo nariz. Puta treta. Mas enfim, voltando aqui a Sinners. Voltando. Voltando. Eu não sou muito fã de vampiros, mas eu achei esse filme, sim, maravilhoso. Filmaço. Vou dar sinopse aqui pra vocês, caso vocês não tenham visto nada, né? Se passa em 1932, mostra os irmãos gêmeos, o Smoke e o Stackmore, que traduziram na legenda para fuligem e fumaça, não era isso? Fuligem e fumaça. São os gêmeos, que Michael B. Jordan, né? Eles são veteranos da Primeira Guerra Mundial, eles retornam a uma cidade lá no Mississippi, depois que passaram anos trabalhando para a máfia de Chicago. Então, assim, roubaram dinheiro, entendeu? Tretas. Quando eles moravam no Mississippi, eles já eram treta. Depois que eles saíram, meu amor, foi só uma grande festa da coisa toda. E aí eles, enfim, voltam com o dinheiro roubado. Aí eles compram um antigo moinho, porque eles querem transformar numa juke joint, que é esses bares com música ao vivo, né? Só que voltado, evidentemente, para a comunidade negra. Eles passam... A primeira parte do filme é eles arrumando coisas para colocar nesse moinho. O que eu achei muito interessante, porque o filme inteiro se passa numa noite, né? Basicamente ali, né? Então você fica naquela coisa do tipo, tá, eles estão indo aqui, eles estão pegando, não sei o que, estão falando com fulano, estão falando com ciclano, estão se reencontrando com pessoas da cidade, um antigo amor, a treta da ex-mulher ali. E todo esse preâmbulo é muito gostoso, é muito bom, né? Os personagens são ótimos, a ambientação é ótima, a trilha sonora é maravilhosa. Sim, tem muita música o tempo todo. E você vai conhecendo essas pessoas, você vai se apegando a essas pessoas. Todas elas têm uma história muito interessante pra contar. E ele vai lá. E ele tem um primo, eles, né, os gêmeos, tem um primo que é o Sammy, que o pai dele é pastor e tal, não sei o quê, nananã. E eles... Preacher Boy. Ele é muito próximo desses primos, né? Ele ficou muito feliz quando os primos voltaram e tal. Meio que se inspira neles, né? Porque, afinal de contas, os primos saíram pra cidade grande e tem histórias pra contar e não sei o quê. Então, fica todo mundo, né? Ele fica ali de olho. Só que esse menino, ele tem ali uma conexão espiritual, né? Ele tem ali sei lá, um brilho a mais, assim. Ele é filho do pastor local ali, e o pastor quer que ele siga essa carreira, né? A carreira pastoral. Que seja o sucessor dele, mas ele é apaixonado por blues e quer tocar na cidade, né? Ele quer sair ali daquele fim de mundo ali para ir para a cidade grande e se apresentar e trabalhar com música, que é o sonho dele. E aí, cara, esse filme, ele vai para um lado, antes de entrar nos vampiros, que ele consegue te envolver de um jeito que a hora que chega o negócio, você já tá completamente afundado numa história de uma comunidade, enfim, daquelas pessoas, e você tá torcendo por elas e você tá encantado com tudo que tá acontecendo. E muito disso, além de um roteiro excepcional, é feito pela música. E isso é muito curioso, cara. Tem um número musical ali que ele vai juntando, ele bota uma viagem cronológica da música negra ali que puta que pariu. É espetacular. Isso me pegou. Arrepiei só de lembrar. Cara, isso me pegou de um jeito, porque a música, ela é cativante por si só, mas você vendo ela ali inserida naquele contexto, com aqueles personagens, com a história de vida deles, com o racismo, né? Porque é o tempo inteiro, vocês sabem muito bem disso. Imagina em 1932. Se é assim em 2025, vocês imaginem em 32 como é que não é. Sim, tinha a segregação ali, a Ku Klux Klan, né? Aquele pedaço dos Estados Unidos onde os negros tiveram mais... se instalaram ali depois da abolição da escravatura ali, mas não tiveram muitas oportunidades. Eles continuam sendo explorados e sugados, né? Pois é. E aí branco. A gente entra num negócio muito doido. Você falou a palavra certa. Sugado. Né? Essa que é a graça do filme de terror. É por isso que esse filme tem vampiro.
Porque, na verdade, temos aí uma grande analogia do que fizeram com a cultura americana, com a cultura negra. Do que teve de artista branco que se apropriou da música negra e fez sucesso porque era branco, vocês não têm ideia. Para citar um aqui, Elvis Presley. Só para citar um deles, né? Que é o rei do rock, quando ele só copiou, ele ia lá nos shows da época, né? Dessas casas de música ao vivo e tal. E foi lá, foi imitar e pronto. Segredo da fama. E esse filme fala exatamente sobre isso. Esse vampirismo. Sim. Que sempre aconteceu com a cultura negra. Apropriar, né? Que é o termo que se usa, apropriação cultural, né? E essa cena que você falou, que vai mostrando os antepassados, digamos assim, né? Todo mundo ali cantando no bar e aquelas figuras sobrenaturais ali, né? Transitando e tal, também vai pro futuro. Sim. Mostra artistas ali que fazem ali meio que uma, né? Um Lenny Kravitz ali, tem um hip hop ali. Sim, um DJ tocando e tal. Então quer dizer, ele mostra que esse lance, né, que a cultura, ela persiste e ela vai, né, desde de sempre, né, e até os dias de hoje. E só que isso é feito de uma forma tão linda, mas tão linda. Não tem como você não abraçar esse filme, assim. Não existe essa possibilidade de você não embarcar nessa história. Se você estava resistente até esse momento ali você entrega as pontas, porque é muito massa. Ele vai conectando todos... Porque a música, antigamente, ela tinha bem antigamente, né? Mais primitiva. Assim, ela tinha uma função religiosa, espiritual ali. E aí eles vão misturando isso com um show que tá rolando no bar ali. E eles vão para frente, vão para o futuro, eles vão para o passado, eles vão para outras culturas, né? Tem ali o pessoal da Ásia que aparece também, que tem no filme também, né? Um casal ali que também foi uma cultura muito explorada e apropriada pelos americanos, mas o foco aqui é cultura negra porque o diretor e tal. E aí você tem esse grande número musical, que é algo absurdo, antes da entrada desses vampiros, que olha só, são brancos, veja você. Brancos, e 2 deles são da Ku Klux Klan. Pois é, que coisa, né, gente? Será que é coincidência, Rodrigo? Acho que não. E é muito louco, porque é um vampiro diferente do que a gente tá acostumado a ver, assim, esteticamente falando, né? Vamos primeiro pra esse lado, né? Ele não tem... Os dentes são diferentes e tal. E a abordagem também é diferente. E é aquele negócio do deixa ela entrar, né? Exato. Eles usam isso como metáfora também, né? Porque o Elvis foi muito bem recebido onde ele foi. Deixaram ele entrar, né? E é curioso que tem o papel da mocinha lá, que é uma ex de um dos gêmeos ali, que ela é branca. E eles falam o tempo todo, gente, você precisa ir embora, porque se alguém te ver aqui, a gente vai se lascar, né? Porque os outros brancos achavam um absurdo. Se ela pegasse ela ali, eu achava que ela tinha se forçado, ou alguma coisa do tipo. Iam pra cima deles, né? Exatamente. E ela é a primeira, né? Ela tem ali uma situação que mostra como não dá pra confiar, né? Não dá. Pode querer ser um de nós, mas no final não é. É verdade. Pode até se simpatizar com a cultura, se simpatizar com tudo, pode até amar. Mas no final você vai, né? Todo mundo fala, por mais que você seja uma pessoa que não tenha, em algum momento você vai ter. Não tem como você falar que você não é. Né? Infelizmente a gente está sempre se esforçando para não ser racista, para não cair em algum preconceito, porque a gente foi criado nesse meio. Né? Exatamente. A gente tem muito que aprender ainda. E esse filme dá uma aula sobre preconceito, sobre racismo, sobre a apropriação cultural, sobre história, né? Sobre história. É uma aula, eu achei brilhante. E, digo mais, a partir deste momento, talvez a gente dê um spoiler aqui.
Então, sei lá, fica por sua conta e risco. Caso você não queira pegar spoiler, você volta daqui 2 minutos, aquelas. Não, você assista o filme e volta. Assista o filme e depois você volta. Mas eu queria falar, Rô, do final do filme. Porque você que assistiu, você sabe. A hora que acaba o Pega Pra Capar, que o menino volta pra igreja, né? Que ele reencontra o pai ali com o que sobrou do violão. O pai fala pra ele ficar, que ele tem que abraçar. Pra ele largar o violão, né? Pra ele largar o violão, que ele tem que seguir ali e tal. E ele não faz isso. Ele renega tudo isso e ele vai em busca do sonho dele, vai em busca da música dele. E isso é muito maior do que você seguir o seu sonho, né? Porque a religião, por si só, ela tem essa coisa de controle, né? Então, assim, um negro cantando dentro da igreja é um ambiente controlado, você entendeu? Ele não vai fazer, entre aspas, mal para a sociedade, segundo os racistas da época. Tá ali no grupo dele, na comunidade dele. Quando ele fala não, tipo, eu não vou cantar na igreja, eu não vou ficar aqui, eu vou viver a minha vida, ele tá quebrando isso também. Não, eu tenho direito a viver a vida. E ele vai viver a vida. E eu achei isso muito foda. E é curioso como o filme ele não mostra a decisão, né? Ele fala que o pai dele abraça ele ali e fica focado na mão dele, segurando só o braço do violão, que é a única coisa que sobrou. E ele fala, larga esse violão, né? Vem comigo, larga esse violão. E entra os créditos. E aí depois é que você, assim, não é tão depois dos créditos, é meio que ao mesmo tempo que tem a ceninha e mostra ele já um senhor de idade tocando blues numa casa. Nos últimos momentos da vida, né? Pois é, ele já velhinho e tal. Então você percebe que ele sim seguiu o sonho dele, que deu tudo certo. E que foi ótimo ele ter feito essa escolha, né? Sim. Mas é fenomenal como isso é retratado no filme. Eu fiquei muito impactada com essa história toda. Fiquei impactada com as atuações. Tá todo mundo excelente, excelente, excelente. O Michael B. Jordan tá incrível fazendo Gêmeos. Você realmente sabe a diferença de um e do outro. É assustador. Sim. Tanto que eu demorei pra me ligar que era o mesmo ator, sabe? E quando começou, eu falei, quem que é parecido, mas não é? Ou é? É o mesmo? Só depois ali que eles tiram o chapéu e tal, que eu falei, porra. Os atores são ótimos, todos sem exceção. Os números musicais são de cair o cu da bunda de perfeitos. E tem 2 Michael B. Jordan, né? E tem 2 Que Michael homem B. Jordan. bonito. Que homem bonito. O Rodrigo que já falou. Eu não queria dizer nada, porque eu falar já é uma coisa que... Tem que falar, tem que falar. E é um filme com tantas camadas, assim, e todas elas muito profundas. Eu gostei demais, como nada passa raso ali. Nada. Tudo é muito bem explorado, com a profundidade certa, pra você entender esses personagens. Sem exceção. É foda. É foda. Tá no topo da minha lista de melhores do ano até o momento. E vai ser difícil derrubar. Também acho difícil derrubar Sinners. Tem que vir algo muito mão na teta pra tirar Sinners do primeiro lugar de 2025. Mas eu acho que todo o conjunto aqui torna ele muito... É um filme gostoso de assistir, assim. É um filme envolvente, sei lá. Pra quem gosta de música, né? Música pra mim é uma das coisas que mais mexem comigo, assim. Esse universo ali foi... Não, é um filmaço, é um filmaço. Deixou Jordan Peele orgulhoso, tá? Pra não dizer que ficou no chinelo, porque seria muita injustiça fazer isso com o Jordan Peele. Porque Jordan Peele é excelente. Mas o Ryan Coogler aqui... O cara nem é da área, chegou fazendo um que, olha... Chegou com o pé na porta, esfregando na cara de todo mundo e entregou um filmaço. Então, se você não assistiu Sinners, vá ver. Independente de você ter pego o spoiler aqui ou não, cara, vale a pena você ver e vale a pena ver no cinema. Porque você imagina a tela grande com 2 Michael B. Jordan. Aquela caixa de som bombando ali. E aí lembramos, eu e Rodrigo, do quê? De outros filmes de terror que tem números musicais, né? Que falam um pouco dessa cultura aí. Isso, que a música é o mote. Um outro personagem, eu diria. A gente tem
eu adoro esse filme, apesar dele ser uma grande galhofa, que é o Estúdio 666, o filme do Foo Fighters, que aqui no Brasil se chama Terror no Estúdio 666. Tem que ter Porque só Estúdio 66, ninguém ia... Não, ninguém ia. Imagina, sobre o que é esse filme? Ah, não sei. Pois é o filme de terror do Foo Fighters. É um filme divertidíssimo. Tem a Dina Ortega. O Dave Grohl é um canalha. O Dave Grohl, ele não vale o que ele come de tão canastrão que ele é. É muito divertido. Mostra o quê? Os músicos da banda. E eles vão ali pra um casarão pra fazer o próximo disco. Só que eles acabam se misturando com uma energia sinistra ali. Um negócio esquisito. Começa a acontecer umas coisas estranhas. O Dave Grohl fica possuído. E, cara, é muito doido. É uma história que o Dave Grohl mesmo que fez. E, se você não assistiu, veja. É muito divertido. Eu acho que ele tava na Netflix, se eu não me engano. Ele tá ainda? Na Netflix. Uhum. Cara, vocês vão se divertir vendo Dave Grohl e companhia se matando num filme canastrão de terror. É muito legal. Outro que eu lembrei é que aqui também ele já entra na categoria comédia dramática musical de terror, que inclusive fez 45 anos, né, esse ano, The Rock Horror Picture Show, esse grande musical, cara. Uma obra de arte. Um espetáculo. Tim Curry, Susan Sarandon. Tá bom pra vocês? O Tim Curry aqui, destruindo. A sinopse é muito maluca, mas eu adoro. Que é um casal ali de noivos que o carro quebra e eles estão ali no meio da estrada sem ter o que fazer. Eles vão procurar alguém que tenha um telefone. Eles acham um castelo ali, um casarão. Eles entram lá e aí eles acabam percebendo que se infiltraram ali numa convenção anual de gente estranha. Festa estranha com gente esquisita. Festa estranha com gente esquisita. A chefe da casa é a Frank Ann Furter, que é uma cientista louca, que na verdade é o quê? Uma travesti alienígena que está criando um homem no laboratório. Vale a pena citar que não é só uma travesti alienígena, é uma travesti alienígena do planeta Transilvânia, que é a letra da música. É muito bom, cara. É muito bom. E, todas as roupas e adereços desse filme entraram aí na cultura pop. Até hoje você vê a galera fantasiada. É sensacional. Tem uma exibição tradicional nos Estados Unidos todo ano, onde a galera vai vestida e encena os números ali durante o filme, né? Vão refazendo o filme junto ali. É muito legal, é muito legal. Se você não conhece, veja. Fez 45 anos esse ano, merece ser visto. Temos que lembrar também de Coração Satânico. O Coração Satânico que eu considero uma boa opção para ver junto com os Sinners. Embora seja outra coisa, totalmente distinto, ele também permeia ali a cultura negra e como seria ali, o universo do blues, né? Filmaço do Alan Parker, roteiro dele, que tem Mickey Rourke, antes de estragar a cara, Robert De Niro e a Lisa Bonet. Vai assistir isso aqui. Se passa em 1955, é a história do Harry Angel, que é o Mickey Rourke, que é um detetive particular que é contratado pelo Robert De Niro para poder encontrar um cantor. Só que aí, quanto mais ele se aprofunda na investigação, mais estranha a coisa fica. Vai se enfiando nos lugares. Cara, sério, esse filme é foda. É muito bom. É muito bom. Quem não assistiu, faça o favor de ver Coração Satânico. Eu sempre, para quem curte quadrinhos assim, eu sempre falo que esse filme ele tem a pegada das primeiras histórias do John Constantine. Ele tem um ar sujo, decadente ali, que é maravilhoso. O Mickey Rourke, ele é contratado para encontrar um músico que tinha um contrato, acho que de 3 discos, né, com Robert De Niro, e antes do 3º disco ele desaparece. E aí ele quer que encontre para pagar, né? Sim, lógico. Cadê esse? Você tá me devendo aqui, tio? Você sumiu? E aí o Mickey Rourke entra nisso daí. E para onde ele vai? Vocês vão ter que ver o filme para saber.
E tem uma outra dica boa também, né, Rô? Rock do Dia das Bruxas, é isso? Rock do Dia das Bruxas, um clássico oitentista aqui, chamado originalmente de Trick or Treat. E aqui no Brasil também chamado de Heavy Metal do Horror. Passou muito na Esse nome é horroroso, meu Deus do céu. Bandeirantes ali, no clássico cine trash. Que é um filme sobre um adolescente que fica arrasado após a morte do seu ídolo do heavy metal, Sammy Kerr. Aí, conforme a noite do Dia das Bruxas se aproxima, ele descobre que o Sammy está fazendo ele vai voltar dos mortos. E ele é o único que pode impedir. E esse filme aqui, ele é considerado um clássico cult, embora seja muito fuleiro, porque ele conta com a participação do Ozzy Osbourne e do Gene Simmons. Olha que beleza. O Ozzy e o cara do Kiss. Sim, até que tem um dos DVDs, tem os dois na capa, como se fossem os principais ali, né? Tem que fazer vender o filme, né? Você sabe, tem que pagar, né? Fechar as contas, tudo, não é fácil. Mas é uma bagaça boa, assim, uma baguncinha agradável. Aquele filme bem anos 80, assim, meio... aquele humor meio porcs, só que com sangue, bruxarias e guitarras enfeitiçadas. Outras loucuras, né? Tem de tudo. Maravilhoso. Eu quero lembrá-los da Darkflix Plus, que vocês sabem que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Estou aqui com as datas dos filmes do mês de maio. Esse podcast vai pro ar na sexta, que é dia 9 de maio. Tem o Cérebro, Madrugada dos Mortos. Chega na Darkflix. Também conhecido como o único filme que presta do Zack Snyder. Rodrigo tá dizendo. Talvez eu concorde. E aí tem Fúria de Titãs, chega no dia 10, junto com Caçador de Trolls. Isso é uma gracinha de filme. Pois é, você ama. História de Fantasmas, o filme de 81, chega no dia 11. Um dos primeiros filmes que eu vi de terror, assim, e ele me impacta até hoje cada vez que eu assisto. Pois é. E aí no dia 11 entra também esse espetáculo chamado Labirinto do Fauno, que não tem a menor condição de você não ter assistido a esse filme. Ai, não sei se eu vi. Veja. Não é possível que você não assistiu isso. Isso aqui é o melhor filme do Guilherme Del Toro. Para, vocês estão tudo louco. Absolute Cinema também. Dia 12 entra Darkman 2. Ai, o Darkman é aquele Vingança Sem Rosto, não é esse? Eu gosto desse filme. O primeiro é do Sam Raimi, eu não sei se o segundo é também. Mas eu me diverti com ele, a valer, assim. Dia 12 também tem Olhos Famintos, bem legal. Dia 13, Mais Negro que a Noite. E aí no dia 13 também entra Olhos Famintos 2, que você vê o primeiro, você já viu o segundo. Aí você já fica de olho, porque no dia 14 entra Olhos Famintos 3. Vocês entenderam? Que aí já começa um atrás do outro. Você já numa semana só, você já mata a trilogia. Não é esse que vai ter mais um? Acho que já teve um 4 que é horroroso. Bom, se a gente não falou é porque deve ter sido péssimo. Porque... simplesmente ignorou ele. Ele é quase todo em fundo verde e tal. Fuleiragem. Darkflixplus.com.br. Vai lá conferir a programação. Fique de olho também no Instagram deles, que eles sempre colocam ali as novidades e os destaques. E antes da gente fechar, eu queria resgatar aqui uma obra-prima que eu assisti na Darkflix, inclusive, aproveitando o ensejo. O filme do Brian De Palma, lá de 1974, chamado O Fantasma do Paraíso, que é uma versão rock and roll musical do Fantasma da Ópera. E esse filme, ele tem um visual muito bonito, eu gosto muito da roupa do vilão. Inclusive, a roupa do vilão inspirou o Daft Punk a usar os capacetes. Aquelas máscaras que eles usam foram inspirados por esse filme. Esse filme conta a história de um compositor que ele vai trabalhar com um produtor fonográfico e esse cara acaba roubando uma das músicas dele e dá para uma banda. Ele descobre, né, fica puto, vai tirar satisfação, esse produtor arma para ele vai preso. Quando ele sai da cadeia, ele vai se vingar, né, do produtor, entra lá no escritório, começa a quebrar tudo e acaba sendo triturado pela máquina de prensar discos. Olha só. E aí ele fica desfigurado, né, ele cai lá com a cara no disco quente, lá fica desfigurado e se torna a nossa versão do Fantasma da Ópera. E ele tem uma mocinha lá que está fazendo audição para
para fazer parte do show lá que o cara tá criando. Ele se encanta por essa mocinha, quer ajudar ela a ganhar o papel e tal. E aí ele vai naquela toada, né, muito parecido com o Fantasma da Ópera, mas com sintetizadores, um visual rock and roll, assim. Cara, é muito bonito esse filme. É uma delícia de filme. Vocês procurem O Fantasma do Paraíso. Tem na Darkflix. Filme do Brian De Palma, que é um baita diretor. E aqui tava surtado, assim. Eu acho incrível esse filme. Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, divirtam-se, meus queridos. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram. @Abominável Podcast.